Bom, vamos dar continuidade à nossa série Igreja Sem Paredes. Abra sua Bíblia comigo hoje no livro de Jó. Jó capítulo 1. Já vimos até aqui, é sempre bom recapitular, né? Nossa alma, o ser humano esquece muito fácil as coisas. Já vimos o mundo de Deus, a graça comum de Deus, o Senhor exige e pratica justiça, no livro de Miqueias, o jejum que desejo, diz o Senhor, no livro de Isaías, e a semana passada, não vê o que estão fazendo nas cidades? Perguntou Deus para Jeremias. E hoje o tema é: a justiça era o meu manto. Nós vamos ver isso na história de Jó. Jó capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 a 12. Diz assim: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Bom, vamos orar mais uma vez, pedir a Deus, ao Espírito Santo, que fale conosco. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eis aqui a Tua palavra, Senhor. Deus, que neste momento Teu Espírito fale aos nossos corações, ministre aos nossos corações. Deus, me ajude a ser objetivo, claro, e que enquanto eu falo, o Teu Espírito trabalhe nos nossos corações, de maneira que a obra que eu não posso fazer, o Teu Espírito faça, que é poder levar esta palavra no mais íntimo do coração de cada um de nós que aqui estamos, e que a Tua palavra, Senhor, venha gerar fruto em cada um dos corações aqui. Que possamos compreender a Tua palavra, que ela possa transformar o nosso ser para a Tua glória. Bom, a história de Jó é uma das mais conhecidas da Bíblia, né? Muitos conhecem, nem seja resumido, o fato de que Jó sofreu por um bom tempo, dizem alguns que foi o período de 9 meses esse sofrimento de Jó, onde Jó perdeu tudo. Perdeu seus 10 filhos no mesmo dia, perdeu todos os seus bens no mesmo dia, teve o seu gado, né? Toda a sua, vamos dizer assim, a sua riqueza ali roubada e destruída no mesmo dia. E para completar, ainda foi tomado de uma doença que tomou do alto da sua cabeça a planta dos seus pés. A sua esposa, e é de se entender, né? A única frase que nós temos da boca dela, relatado no livro de Jó, é ela dizendo para ele: por que você ainda se mantém íntegro numa situação como essa? Amaldiçoa o seu Deus e morre, né? Não é base para a gente falar que ela era uma má esposa, né? Mas simplesmente para mostrar como que ela também lidou com toda essa situação. E, inclusive, vem até da Bíblia, lá no livro de... É Tiago ou Pedro? Acho que é Pedro. Deu branco aqui agora. A expressão paciência de Jó ou perseverança de Jó, que virou até um dito popular, né? Nossa, tem que ter a paciência de Jó. Vocês já devem ter ouvido isso. Então, a história de Jó é uma das mais conhecidas da Bíblia. Mas, ao mesmo tempo em que é uma história conhecida, a história de Jó ela é conhecida só pela metade. A maioria das pregações que eu já ouvi, ou talvez você já ouviu a respeito de Jó, basicamente se resumem a esse capítulo 1 e 2. Basicamente se resumem a falar do sofrimento de Jó. Inclusive, ano retrasado eu preguei sobre Jó, né? Não sei se vocês vão lembrar.
O tema até foi culto e família e os sofrimentos da vida. Basicamente se resumem ao capítulo 1 e 2, onde é resumido os sofrimentos que Jó passou e como Jó se manteve fiel a Deus, se manteve íntegro a Deus. E nos é, vamos dizer assim, pregado e dito, né, nos incentivado, assim como a própria Bíblia faz, a nós imitarmos a integridade de Jó, a confiança de Jó em Deus, mesmo em meio aos sofrimentos da vida. Ainda que a gente perca tudo, né, que a gente possa permanecer fiel a Deus diante desse sofrimento. Mas a história de Jó, o livro de Jó tem 42 capítulos, não é só 2. Então nós temos muito que aprender com Jó, né? O Novo Testamento vai dizer, Paulo vai dizer que toda a escritura é inspirada por Deus e apta para nos corrigir, exortar, ensinar e nos lapidar para que a gente esteja apto para toda boa obra. Então toda a palavra de Deus, de capa a capa, a Bíblia de capa a capa, ela tem um dos seus objetivos, é nos lapidar, é nos ensinar a andar com Deus. E, como eu sei que você já ouviu alguma pregação em algum momento sobre Jó, eu vou resumir brevemente a apresentação de Jó. Quem foi Jó? Bom, dos versos 1 a 5 é apresentado esse homem para nós. E olha o que diz. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Aí olha as características de Jó. Jó era um homem íntegro e justo, em algumas traduções, e reto, né? E reto e justo na Bíblia, na língua original a palavra é a mesma. É porque depende da tradução da Bíblia, vai traduzir como reto ou outras como justo, mas é a mesma coisa. Então Jó era um homem íntegro, reto ou justo, temia a Deus, evitava fazer o mal ou fugia da aparência do mal. Outra característica, ele tinha 7 filhos e 3 filhas, ou seja, ele tinha 10 filhos. Isso é uma família abençoada, né? 10 filhos, né? Quem dera Deus me abençoasse com 10 filhos e a minha esposa topasse, né? Mas enfim, vamos pular essa parte que é sempre delicado falar disso, né? E detalhe, final do verso 3, ele era o homem mais rico do Oriente. Ele não era o homem mais rico da sua cidade apenas, não era o homem mais rico apenas do seu país, ele era o homem mais rico do Oriente, daquele lado de lá do mundo, na sua época. Que apresentação, né? Talvez é a vida que todo mundo pediu a Deus, né? Rico. E detalhe, alguns querem também, além de ser rico, querem ser o mais rico, né? Ter uma família abençoada, evitar o mal, talvez aqui das características de Jó é o que o pessoal menos quer, que é evitar o mal. Jó temia a Deus, e aqui está a origem e a motivação para todas as outras características da sua vida, e ele é um homem íntegro e justo. Detalhe, quem é que diz isso a respeito de Jó? Ah, Lucas, quem escreveu isso daí gostava de Jó, era um baba-ovo, né, como a gente diz no termo popular. Mas vamos ler os versos 6 e 8, olha o que diz. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Então os versos 6 a 8 nos diz que toda aquela apresentação a respeito de Jó não era uma opinião das pessoas da sua família, não era uma opinião dos membros da sua igreja, não era uma opinião a respeito das pessoas da sua cidade, não era uma opinião a respeito do que os outros falavam dele. Toda aquela característica de Jó, toda aquela apresentação a respeito de quem Jó era, é uma opinião e era um ponto de vista do próprio Deus, porque eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas resumindo a história, Deus fez uma reunião no céu, onde os anjos se apresentaram diante dele, e no meio da reunião entra Satanás. E detalhe, quem é que puxou o assunto a respeito de Jó? Foi o próprio Deus. Deus vira para Satanás e primeiro pergunta, de onde que você está vindo? Aí Satanás diz, de perambular pela terra, que é só isso que ele sabe fazer. De rodar por aí, bater canela, como a gente diz, né? E aí Deus vem e puxa o assunto. Deus vira para ele e fala assim, ô Satanás, dessas perambular, dessas canela que você bateu aí, dentre
os lugares onde você andou, você reparou meu servo Jó? E aí olha o que Deus fala a respeito de Jó. Irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e que evita o mal. Então essa apresentação a respeito de Jó foi o próprio Deus quem deu. Quem testifica a respeito da vida de Jó, do caráter de Jó, é o próprio Deus e não as pessoas. E olha o que Deus diz: não há ninguém na terra como ele. Não há ninguém. Não, assim, sabe? Não tem ninguém na terra que chega perto dele, que se compare a ele. Jó é o melhor homem da terra. Deus poderíamos traduzir assim. Então vem a acusação de Satanás, verso 9 a 12. Satanás responde, né? Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Satanás, fazendo o seu trabalho, retruca para Deus: Deus, mas espera aí, né? O Senhor está se gabando que Jó te teme, mas espera aí, vamos bater um papo reto aqui. Jó tem motivos para te temer, ué. Afinal de contas, o Senhor abençoa a família dele. O Senhor, olha a palavra de Satanás, o Senhor colocou uma cerca ao redor da família dele. O Senhor prospera tudo o que ele tem, de forma que os gados dele estão espalhados por toda a terra. E o Senhor abençoa tudo que ele tem. Aí Satanás faz um desafio com Deus. Satanás diz assim: faz um teste, toca na vida dele. E detalhe aqui, tá? Satanás não falou assim, deixa eu tocar. Satanás falou, toca na vida dele. Aí Satanás diz assim, toca na vida dele, fere ele para você ver. Tira as bênçãos que o Senhor derramou sobre a vida dele. Deixa coisas ruins acontecer com ele. E eu aposto que ele vai blasfemar e amaldiçoar o Senhor na sua face. E Deus topa o desafio. Deus diz assim, tudo bem. Eu permito você ir lá e tocar na vida dele. Só não, na verdade, Deus disse assim, em primeiro momento, pode tirar tudo dele, só não toca na vida dele. E aí a Bíblia diz que Satanás sai e faz o serviço. Eu vou resumir a história que talvez você já conhece. Satanás vai e faz o serviço. E o capítulo 1 e capítulo 2 resume essa história. Resume o sofrimento que Jó passou. Como eu já disse para vocês, muitos acreditam que durou 9 meses o sofrimento de Jó. E esse capítulo 1 e capítulo 2 resume tudo isso. Mas olha como que os capítulos terminam. Verso 22 do capítulo 1. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus em coisa alguma. Última frase do verso, na verdade, verso 10 do capítulo 2. Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Qual que é o resumo de todo o sofrimento de Jó? Jó não pecou e não blasfemou contra Deus. Resumindo, o óbvio aconteceu. Deus estava certo e Satanás estava errado. Mesmo Deus permitindo Satanás tocar na vida de Jó, Jó permaneceu íntegro, irrepreensível, fiel a Deus, temente a Deus. Só que aí vem o capítulo 2. E como eu disse para vocês, esse capítulo 1 e 2 resume toda a história. Amém? Resume toda a história. Mas aí entra, a partir do verso 11 a verso 13, os amigos de Jó. A Bíblia vai dizer que em meio a esse sofrimento, vem 3 amigos de Jó de longe, distante. E no primeiro momento, os amigos dele simplesmente chegam perto dele, senta do lado dele, rasga suas vestes num sinal de lamento, de arrependimento, joga cinza na sua cabeça, e a Bíblia diz que os 3 amigos dele ficou 7 dias e 7 noites calado, só sentado ao seu redor. E no primeiro momento, ao ler só esses versos, a gente pensa, quem de nós não queria ter 3 amigos assim, né? Que às vezes não quer pagar discurso para nós, ele simplesmente quer sofrer com a gente, quer lamentar com a gente, quer chorar com a gente, né? Que amigos. Só que eles não ficaram só nisso. Depois dos 7 dias calado,
consolando Jó com a sua presença, sem palavras, a Bíblia diz que eles começaram a conversar com Jó. E aí vai do capítulo 3 até o capítulo 37. Os diálogos entre Jó e os seus amigos. E você vai ver que a maior parte do livro de Jó é retratando essa conversa, esse diálogo que eles tiveram. Onde os amigos começam a falar e Jó responder. E quando você lê, você vê que antes os amigos dele tivessem ficado calados. Porque quando os amigos dele abrem a boca, o que eles começam, na verdade, não é nem conversar com Jó, é acusar Jó. Eles começam, e aqui eu vou resumir a história, eles começam a fazer acusações a Jó. Você já deve ter conhecido pessoas assim. Aqueles amigos que chegam e começam a falar assim: ô Jó, você deve ter pecado, cara. Não. Resumindo os argumentos dele. Você deve ter pecado. Não. Você fica aí pagando de santo, mas você pecou, cara. Você tem pecado escondido na sua vida aí. Não é possível, porque olha a tese deles. Ninguém passa um sofrimento desse sem ter pecado contra Deus. Não. Um homem de Deus de verdade, alguém que anda com Deus de verdade, não passa um sofrimento desse. E aqui já nasceu com os amigos de Jó, tá? E alguns acreditam que o livro de Jó é o mais antigo da Bíblia. A história de Jó é a mais antiga da Bíblia. É da época lá de Abraão, dos patriarcas ali. Então, já começa lá, olha para você ver como que a teologia da prosperidade é antiga. Já veio ali os adeptos da teologia da prosperidade dizendo assim: não, homem de Deus abençoado por Deus não vive na pobreza. Não passa sofrimento, não. Se o cara está andando com Deus ali, não, ele não sofre não. Sofrimento é para quem está em pecado. Sofrimento é para quem não tem amizade com Deus, é para quem não tem comunhão com Deus. Porque o cara que realmente é abençoado por Deus, que tem um relacionamento com Deus, não, ele é só abençoado, ele não passa sofrimento. E ainda tem igrejas que pregam isso daí. Por isso que eu estou usando esse exemplo aqui. De que a prova maior de que alguém é de Deus é que ela é rica, é que ela prospera, é que ela não passa dificuldade. Estão entendendo? Mas não vou entrar nesse assunto que é longo. Mas já é um adendo aqui. E vem os amigos dele nessa teologia para falar isso, resumindo dizendo: ô Jó, você não... acho que é no capítulo 3, o primeiro amigo já fala assim: olha, o sofrimento não nasce do pó. Você tem uma culpa no cartório aí. E o que começa através desse diálogo, quando Jó vem se responder aos seus amigos, é: eu sou inocente. Vamos lá para o capítulo 27 de Jó. Capítulo 27, verso 1 a 6. Enquanto você abre, Jó, os amigos então começam a acusar Jó. Não, Jó, você é culpado. Não, você não é inocente assim não. Olha, a fama que você tem por aí, ela tá falsa. Você tem uma culpa no cartório. O que você fez, Jó? O que você fez para Deus fazer isso com você? Para merecer isso daí? Não, você não deve estar dando dízimo não, porque para Deus deixar o devorador destruir todos os seus bens, você não deve estar sendo dizimista fiel, né? Porque essa é a teologia. Se você não for dizimista fiel, o devorador vai vir e vai destruir tudo. Jó perdeu tudo. Ô Jó, você está devendo dízimo, tá não? Só que, vamos ler o capítulo 27. Uma das respostas de Jó, que resume toda a resposta dele em todos os diálogos. Jó 27, do 1 a 6. Jó diz assim: e Jó prosseguiu em seu discurso: pelo Deus vivo que me negou justiça, pelo Todo-Poderoso que me deu amargura à minha alma, enquanto eu tiver vida em mim, o sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não falarão maldade. Em algumas traduções, injustiça. A minha língua não proferirá nada que seja falso. Nunca darei razão a vocês. Minha integridade não negarei jamais até a morte. Verso 6. Manterei minha retidão e nunca a deixarei. Enquanto eu viver, a minha consciência não me repreenderá. Em outra tradução, o verso 6 diz assim: a minha justiça me apegarei e não a largarei. Resumindo, diante de todas as acusações dos seus amigos, a tecla, se você ler o livro de Jó, a tecla que Jó bate é: eu sou inocente. Eu sou inocente. Eu nunca vou dar razão para vocês. Nunca. Enquanto eu tiver fôlego de vida, eu posso estar do jeito que eu estou. Perdi tudo e estou aqui doente. Mas enquanto eu tiver vida, enquanto o fôlego de Deus estiver em mim,
Mesmo Deus não falando nada, Deus não me respondendo, e eu tenho certeza que tudo que eu estou passando é Deus quem permitiu e quis que eu passasse. Resumindo, é o que ele diz quando diz que Deus negou a justiça para ele. E você vê pelas respostas de Jó, que ele em momento nenhum atribuiu isso a Satanás. Embora a gente de fora sabe que quem tocou nele mesmo foi Satanás. Mas nós também sabemos que é Deus quem permitiu. Então ele só passou por aquilo porque Deus quis que ele passasse. É o que nós chamamos de aprovação de Jó. Não é o diabo tocando na vida dele, era Deus provando Jó. É claro que usando o diabo. E como dizia Martinho Lutero, o diabo é o diabo de Deus. O diabo só faz o que Deus permite que ele faça. O diabo é um cachorro na coleira e a coleira está na mão de Deus. Pois bem, Jó então diz, olha, é Deus quem está fazendo isso comigo, eu não entendo o porquê. Em um outro capítulo ele diz assim, se eu soubesse onde ele está, eu iria até ele e iria argumentar com ele, para falar com ele, para conversar com ele. Olha Jó dizendo, eu ia falar com Deus e ia ouvir a resposta dele e depois pensar a respeito do que ele me disse. Olha o relacionamento de Jó com Deus, né? Mas por enquanto, resumindo o que Jó estava querendo dizer, Deus está calado, Deus não disse nada. Deus só vai responder no capítulo 38. Deus está calado, então assim, eu não entendo, eu não sei por que Deus permitiu isso. Eu não sei por que ele me negou justiça. E eu, assim, vocês estão loucos ao dizer tudo isso que vocês estão dizendo. Mas enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou sempre permanecer firme. Eu sou inocente, eu sou íntegro. E aí olha o que ele diz. A minha justiça me apegarei e não largarei. Jó tinha consciência de que ele era um homem justo e reto. Tanto que ele diz, eu não abro mão da minha justiça, eu sou justo. Quando a gente lê essas respostas de Jó, a gente vê que ele é muito enfático ao afirmar sua integridade e a sua justiça. Ele é assim, até ousado, sabe? De dizer, não, eu sou irrepreensível, eu sou inocente, eu sou justo. E um detalhe aqui, tá? Se a gente já não tivesse começado o capítulo sabendo que Deus testificava isso a respeito dele, a gente poderia dizer assim, ó, que cara soberbo, né? Esse cara se acha. Como os amigos dele disseram isso. Quando você lê o livro, você vai ver. Mas Jó afirma a sua justiça. E aqui entra o que essa pregação tem a ver com a série. Até agora, nas últimas 3 semanas, nós tratamos no livro de Miqueias, no profeta Miqueias, no profeta Isaías e no profeta Jeremias um mesmo assunto. Lembra que eu disse que eu repeti a mesma coisa 3 pregações? Porque Deus repete através de 3 profetas diferentes, para falar daqueles que a gente tratou, o mesmo assunto. E qual é o assunto central na exortação que Deus fez? Recapitulando aqui, refrescando sua memória. Nós vimos que Deus, através dos profetas, repreende o seu povo, corrige e exorta o seu povo. Deus diz, pratiquem a justiça, administrem a justiça. A Bíblia diz que Deus se indignou com a falta de justiça. E Deus diz lá em Isaías, o jejum que eu quero é que vocês desatem as amarras da injustiça. Através dos profetas, nós vimos nas últimas 3 semanas, Deus ordena ao seu povo que pratique a justiça na cidade. E que quebre as amarras da injustiça. Ou seja, nós vimos até aqui que o assunto da injustiça e da justiça é central na exortação de Deus ao seu povo na época dos profetas. Deus dizia, o culto de vocês está ok, mas o que vocês estão fazendo na cidade tá me desagradando, de tal maneira que eu não quero nem receber o culto de vocês. Só para refrescar sua memória. Então esse assunto de retidão e justiça é central na mensagem de Deus através dos profetas. E o que essa pregação de hoje tem a ver com isso? Que Deus exige do seu povo justiça e a luta contra as injustiças. De tal forma que, ao ler a Bíblia inteira, todos os homens que andaram com Deus, que caminharam com Deus, que foram obedientes a Deus, eles são chamados na Bíblia de retos e justos. Lembra do livro de Reis? Diz assim, o rei tal foi reto diante de Deus. E Jó é um dos exemplos. Deus apresenta Jó como um homem reto e justo.
E esses homens que a Bíblia apresenta como reto e justo são homens que obedeceram a Deus. Então, nós podemos entender que todos aqueles que andaram com Deus e praticaram o que Deus, nos profetas que nós vimos até agora, o que Deus exige do seu povo, eram chamados de reto e justo. Por quê? Porque praticavam a retidão e a justiça. Estão entendendo até aqui? Diz amém. Mas, um detalhe. Quando a gente lê a Bíblia rapidamente, sem estudar, a maioria de nós, quando vê na Bíblia, por exemplo, deixa eu usar Jó já direto. Todas as vezes que a gente lê Jó, a maioria de nós talvez, ou a maioria das pregações, nos levam a concluir que quando a Bíblia diz, quando Deus fala que Jó era justo e reto, a gente logo pensa em moralidade pessoal. O Tim Keller resume assim: quando a maioria das pessoas encontra a palavra retidão ou justiça na Bíblia, ou justo, pensam logo em termos de moralidade particular, como pureza sexual, diligência na oração e no estudo bíblico. O que ele está querendo dizer aqui? Quando a gente lê na Bíblia, por exemplo, que Davi foi justo, homem segundo o coração de Deus, quando a gente lê que Jó era reto e justo, quando a gente vê o relato de todos os homens da Bíblia, que Deus diz que era justo e reto, o que a gente logo conclui? Treinado pela teologia moderna das nossas igrejas. Esse cara era santo. E em qual termo a gente pensa santidade? É um homem que orava, que jejuava, que dava o dízimo e oferta, né? Que não traía a esposa, né? Que não traía a esposa. Em outras palavras, a gente logo pensa em moralidade particular e pessoal. Esse cara não fala mal de ninguém, esse cara não mata, esse cara não rouba, tá entendendo? Esse cara não prostitui, esse cara não trai a esposa, esse cara é fiel. E aí, é o que eu já disse nas semanas atrás, a gente foi treinado pelas pregações modernas a pensar em retidão e justiça bíblica apenas no termo pessoal. A gente individualiza muito a Bíblia. Só que, se você está atento nas pregações, você já reparou e já percebeu que quando Deus fala de justiça e retidão, Deus não está falando apenas de santidade pessoal. Deus também leva em consideração, e nós temos visto nos profetas, que Deus leva assim, em consideração igual, em pé de igualdade, a santidade pessoal e a santidade social. A justiça pessoal no relacionamento com Ele e a justiça no relacionamento para com as outras pessoas da sociedade. Inclusive, o termo hebraico que o português traduz como justo e reto, significa no original, o significado original são relacionamentos corretos. Eu já disse para vocês que um estudioso da Bíblia, ele resume assim: um reto ou justo diante de Deus é aquele que, ao ser reto para com Deus, é comprometido em fazer reto os outros relacionamentos da Bíblia. Então, o que a gente está vendo aqui, viu nos profetas? Que quando Deus exige retidão e justiça de uma pessoa ou do seu povo, Deus não está dizendo: olha, eu quero que você tenha um relacionamento pessoal comigo, eu quero que você ore, jejue, leia a Bíblia, eu quero que você frequente cultos, eu quero que você oferte. Deus não leva em conta apenas esse lado da justiça. Quando Deus exige das pessoas e do seu povo, principalmente, retidão e justiça, Deus leva tanto em conta quanto essas coisas as relações pessoais, as relações sociais, como eu tenho dito aqui. Deus leva em conta a maneira, não só como nós nos relacionamos com Ele, mas como nós temos nos relacionados com as pessoas ao nosso redor. E não só na nossa família, porque essa é uma outra ênfase que as pessoas gostam, e talvez você já ouviu pregações sobre Jó também. Por exemplo, alguns pegam o trecho em que a Bíblia diz que Jó oferecia sacrifício pelos seus filhos, e o verso 5 termina dizendo que era um hábito na vida de Jó oferecer sacrifício para os seus filhos. Por quê? A Bíblia diz: Jó pensava, vai que os meus filhos pecaram contra Deus. Então olha o pai que Jó era. Jó nem tinha certeza se os seus filhos tinham ou não pecado contra Deus. Ele já se antecipava oferecendo sacrifício pelos seus filhos para perdão dos pecados dos seus filhos. Olha que pai, hein? Preocupado com seus filhos. Mas a retidão e a justiça de Jó
também não era apenas na relação com sua família. Não era apenas. Quando Deus pede justiça e retidão do seu povo, eu já tenho dito aqui, Deus leva em conta as relações sociais. Como eu preguei na semana passada, o que a gente faz nas ruas da cidade. Lembra que eu repeti muito essa frase? E Deus disse para Jeremias, né? Esse povo é rebelde, você não está vendo o que eles fazem na cidade? Portanto, resumindo uma frase que eu tenho dito aqui, quando lemos sobre ser justo e reto na Bíblia, normalmente pensamos em algo individual para com Deus, mas a retidão bíblica ou a justiça bíblica é social, porque tem a ver com os relacionamentos sociais. Portanto, podemos biblicamente resumir através da expressão justiça social. A Bíblia então nos permite, quando a gente estuda ela, juntar essas duas palavras, justiça social. Justiça social significando o viver diário no qual a pessoa trata com justiça, generosidade e igualdade todos os relacionamentos, não só na família, mas também na sociedade. E é claro que isso não significa que não tem a ver com o relacionamento com Deus, mas é o que eu tenho dito aqui. Se eu tenho um relacionamento correto para com Deus, isso vai gerar relacionamento correto para com as outras pessoas. Então, justiça social na Bíblia é nós, o povo de Deus, sermos retos e justos, não só na relação com Deus, através do culto, de tudo que a gente faz na relação com Deus, ler a Bíblia, orar, jejuar. Mas ser justo e reto diante de Deus também é levar essa retidão, essa integridade nos relacionamentos para com as outras pessoas. Não só, e começando, é claro, na nossa família, mas também levando para as pessoas ao nosso redor, na nossa sociedade, no nosso trabalho, em todas as, vamos dizer assim, as áreas de relações sociais que nós temos no dia a dia. Lucas, me prova mais sobre isso daí que eu ainda não estou convencido não. Vamos ver a história de Jó. O capítulo 1, Deus apresenta Jó como reto e justo. E dá o detalhe de que ele orava pelos seus filhos. Se a gente só lê o capítulo 1 e 2, o que a gente conclui? Então, peraí. Jó era reto e justo. O que significa isso? Detalhe, né? Eu formulei assim na hora que estava preparando. Quando a gente lê Deus apresentando Jó, a gente é despertado por uma curiosidade. E até devemos pensar, peraí. Se Deus diz que não havia ninguém como Jó na terra, e o próprio Deus elogia para Satanás Jó, falando que ele era reto e justo, peraí. Como que era a vida desse Jó? Eu quero saber como que era a vida desse homem, certo? Eu quero saber o que esse homem tinha de especial porque eu quero, né, se de fato eu nasci de novo. Eu estou falando de alguém que nasceu de novo. Alguém que nasceu de novo pensa, eu quero aprender com Jó para me relacionar com Deus da mesma forma. E aí, se a gente lê apenas o capítulo 1 e 2, qual que é a conclusão que a gente chega? O que a gente pontua? Peraí. Ele era um homem que evitava o mal. Isso significa muita coisa. Fugir da tentação, fugir do pecado, né? Fugir das práticas de maldade. Era um homem que temia a Deus. Então, peraí. Tem um relacionamento com Deus. Segundo, era um pai maravilhoso, porque um pai responsável por seus filhos. Porque mesmo seus filhos já sendo maior de idade, porque eles davam festa, né? Jó se preocupava tanto com seus filhos que ele nem tinha certeza que seus filhos já tinham pecado nessas festas, e Jó oferecia sacrifício por eles. E essa era uma prática constante da vida de Jó. E no capítulo 2, mesmo Deus permitindo que ele perdesse tudo, inclusive os filhos, Jó não blasfemou contra Deus. E no primeiro momento a gente fala, eu preciso ser assim, certo? E de fato a gente tem que concluir isso. Eu preciso ser como Jó nesse sentido. Mas eu quero te dizer, e esse é o objetivo da pregação de hoje, e é por isso que eu disse que talvez você ia ouvir uma pregação de Jó de uma perspectiva diferente. Será que a justiça de Jó significa só isso? A relação com Deus e a relação com a família? Porque se a gente concluir isso, o nosso cristianismo vai ser muito individual, muito egoísta. Ah não, se eu estou certo com Deus, eu estou certo com a minha família, minha esposa e meus filhos, o resto, né? Inclusive, eu conheço um pastor que prega isso, falando que Jó
se preocupava apenas com os seus e não estava nem aí para os demais. E qual que é a conclusão dele? No final do capítulo, a Bíblia fala que Jó orou pelos seus amigos. E aí ele diz, é só quando ele parou de preocupar só com os seus e orou pelos seus 3 amigos que Deus o abençoou. Aí, essa é uma conclusão que você chega lendo o capítulo 1 e 2 e o 42. Mas é equivocado. Porque você descarta 39 capítulos do livro de Jó. O que era essa justiça de Jó? O próprio Jó revela que justiça era essa. Vamos para o capítulo 29. Capítulo 29, verso 7. Jó 29, 7 a 17. Para recapitular antes da gente ler. Eu disse para vocês que os amigos o acusavam e Jó se defendia. Amém? Então eu não vou ler o capítulo todo, mas o que nós vamos ler aqui é Jó se defendendo diante dos amigos. Então vamos lá. Capítulo 7, capítulo 29, 7 a 17. Diz assim, olha o que Jó diz. Quando eu ia à porta da cidade e tomava assento na praça pública, quando, ao me verem, os jovens saíam do caminho e os idosos ficavam em pé. Os líderes se abstinham de falar e com a mão cobriam a boca. As vozes dos nobres silenciavam e suas línguas colocavam-se ao céu da boca. Todos os que me ouviam falavam bem de mim, e quem me via me elogiava, pois eu socorria o pobre que clamava por ajuda, e o órfão que não tinha quem o ajudasse. O que estava à beira da morte me abençoava, e eu fazia regozijar-se o coração da viúva. A retidão era a minha roupa, a justiça era o meu manto. Daqui está o tema da pregação hoje. E o meu turbante, 15, eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Eu era o pai dos necessitados e me interessava pela defesa de desconhecidos. Eu quebrava as presas dos ímpios e dos seus dentes arrancava as suas vítimas. Até aí, por enquanto. Olha Jó falando de como era a sua vida. Ele disse no capítulo 27, eu me apego à justiça, à minha justiça, eu não abro mão dela. O verso 14 ele diz, na nossa tradução, a retidão era a minha roupa, numa outra tradução, e na verso de baixo, a justiça era o meu manto. Olha o que Jó está dizendo, eu visto como roupa a justiça e a retidão. E no capítulo 27 ele diz, e eu não abro mão disso. Jó, o que você está querendo dizer com essa justiça? Do que você está falando? Você está falando de andar com Deus e de amar sua família? Jó vai dizer e nos mostrar aqui no capítulo 29 em diante. Agora nós vamos começar a observar os detalhes, embora eu não vou aprofundar muito, só passar por alto. Versos 7 a 17. Quando eu ia à porta da cidade e tomava assento na praça pública, quando ao me verem os jovens saíam do caminho e os idosos ficavam em pé, os líderes se abstinham de falar e com a mão cobriam a boca. As vozes dos nobres silenciavam e suas línguas colavam-se no céu da boca. Todos os que me ouviam falavam bem de mim e quem me via me elogiava. Traduzindo e resumindo aqui, Jó tinha um testemunho público de integridade. Nesses versos 7 a 11, o que Jó diz? Todo mundo na minha cidade me conhecia. Todo mundo na minha cidade me elogiava. E detalhe, tanto os jovens quanto os idosos, tanto os líderes da cidade, quanto os nobres, as pessoas, sabe, ricas, de classe média, os importantes, todos eles ficavam calados quando eu abria minha boca. Todos eles paravam para me ouvir. Quando eu sentava na praça pública, olha o que ele começa dizendo. Quando eu sentava na praça pública, todo mundo parava. Em outras palavras, Jó dizia, eu parava a cidade. Todo mundo parava para me ouvir. Todo mundo parava para me ouvir.
Todos se calavam, até mesmo os líderes da cidade me respeitavam. Como diz o termo popular, Jó tinha um bom nome na praça. Jó tinha um nome limpo na praça. Lá no Novo Testamento, Paulo diz assim em Colossenses capítulo 4 a 5, falando para a igreja, falando para os cristãos. Paulo diz assim: sejam sábios no procedimento ou no comportamento para com os de fora, os que não são cristãos. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Aí olha o que ele diz: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Atos capítulo 2, verso 47 diz que a igreja no seu início tinha toda a simpatia do povo. Essa era a vida de Jó. A boca de Jó, as palavras de Jó, até o que Jó falava, era tão temperado com sal e era tão agradável, como Paulo diz, que ninguém tinha nada o que dizer dele. Pelo contrário, as pessoas faziam questão de parar para ouvi-lo. E ele tinha o testemunho, a confiança, a simpatia, na linguagem de Atos 2, de todas as pessoas da cidade. Tim Keller diz assim mais uma vez: no inventário que Jó faz da sua vida, observamos todos os aspectos do que significa viver de modo justo e de fazer justiça. Em outras palavras, ao ler o que Jó fala a respeito de si mesmo, a gente descobre o que significa aquela retidão que Deus falou lá no começo. Porque eu disse para vocês, o capítulo 1 e 2 resume a história de Jó. Mas nos diálogos com seu amigo, se a gente para estudar, a gente descobre como era a vida desse homem. Para Deus, lá no início, ter falado para o próprio Satanás: ele é reto, ele é justo. E uma das coisas, resumindo o primeiro ponto, Jó diz: eu tenho um bom testemunho na cidade. Ninguém tem um A para falar de mim. Isso me lembra de Billy Graham. Eu já até lembrei dele alguns dias atrás. Billy Graham morreu com 97 anos. 97 ou 99. Billy Graham foi um pregador americano dos Estados Unidos que é considerado um dos maiores evangelistas da história do cristianismo. É considerado assim um dos grandes homens da história de 2022 anos da história da igreja. Ele era um homem que viajava nações do mundo inteiro, reunindo pessoas num estádio ou em campos abertos para pregar o evangelho. E ganhou milhões de almas. E dizem a respeito dele que certa vez o FBI, você já viu o filme falando da FBI? Aquele pessoal que descobre tudo, né? Descobre tudo, até o que você jantou ontem, ele descobre, se quiser. Uma vez, o FBI investigou tudo a respeito dele. E sabe o que acharam? Depois de anos de ministério, não acharam um fio de cabelo de coisa errada a respeito de Billy Graham. Nada. Sabe o que é nada? Nada. Quando Billy Graham morreu, foi há poucos anos, menos de 10, esqueci o ano agora, mas ele morreu tem pouco tempo. Quando ele morreu nos Estados Unidos, ele teve honra que somente presidentes nos Estados Unidos recebem. Então, Jó era esse tipo de homem, que ninguém tinha uma pulga para falar dele. Sabe? Podem revirar minha vida do avesso, que não vão achar. Mas vamos continuar, porque a gente pode só nesse ponto destrinchar muita coisa. Verso 12 do capítulo 29. Olha o que Jó diz. Por que ninguém falava? Detalhe, ele começa falando que todo mundo o elogiava, que todo mundo se calava diante dele, e aí ele começa a dar as razões para isso. Ele diz: pois eu socorria o pobre que clamava por ajuda, e o órfão que não tinha quem o ajudasse. Olha Jó dizendo: eu socorria o pobre que clamava por ajuda, e o órfão que não tinha quem o ajudasse. Olha Jó dizendo: olha, na minha vida, eu ajudei, eu socorria o pobre, e eu ajudava o órfão. E lembra que nas pregações dos profetas, Deus sempre aponta isso como injustiça para o seu povo. Vocês não cuidam dos pobres e nem dos órfãos. E aqui Jó está dizendo: eu cuidava do pobre, eu socorria o pobre. Eu era uma pessoa que, ao ouvir o clamor do pobre, eu não tampava os meus ouvidos. Eu não era, lembrando da parábola de Jesus, como aqueles religiosos
que ao ver o homem caído lá, passava do outro lado. Não. Quando eu ouvia o clamor do pobre, eu ajudava. Quando eu via o órfão, aquele que não tem pai, precisando de ajuda, eu o socorria. Capítulo 30, verso 25, não precisa abrir. Na verdade, é só correr com o olho aí. No versículo 25 do capítulo 30, a parte B, Jó diz assim: e que a minha alma se entristeceu por causa dos pobres? Jó está dizendo, a minha alma se entristecia por causa dos pobres. Eu não olhava para os pobres necessitados e, sabe, assim, olhava e falava, não, que tadinho, e seguia a minha vida. Eu me entristecia por causa da causa do pobre. Capítulo 31, verso 16. Eu vou costurando agora, tá? Esses 3 capítulos. Verso 16 e 18 do 31. Olha o que Jó diz. Se não atendi os desejos do pobre, ou se fatiguei aos olhos da viúva, se comi meu pão sozinho, sem compartilhá-lo com o órfão, sendo que desde a minha juventude o criei como se fosse seu pai, e desde o nascimento guiei a viúva. Olha o que Jó está dizendo. Eu atendia os desejos do pobre. Eu cuidava dos órfãos como se fosse o seu pai. Então, é o que eu disse aqui, para Jó, a retidão e a justiça não era só a relação com Deus e a sua família. Era também com os necessitados da vida. A começar dos pobres e dos órfãos. Vamos continuar. Volta para o 29, verso 13. Os que estavam à beira da morte me abençoavam. Os que estavam à beira da morte me abençoavam. O que significa isso? Que aqueles que por alguma razão estavam já para morrer, e aqui o que fica subentendido? Eu tratava tão bem, ou eu era um consolo para aqueles que estavam à beira da morte, de tal forma que todos me abençoavam. Você já teve que consolar alguém que já estava para partir dessa vida? Jó dizia, o que fica entendido, né, implícito aqui, é que ele se preocupava, ele era, vamos dizer assim, um consolo, né? Ele era uma companhia tão agradável para com os que estavam à beira da morte, que ele diz, todos me abençoavam. Todos me abençoavam. Verso 13, a parte B. Eu fazia regozijar-se o coração da viúva. Lá no 31, verso 16, ele diz a respeito da viúva, se fatiguei os olhos da viúva. Então o que ele está dizendo? Olha, eu não causei cansaço aos olhos da viúva. Eu não fatiguei as viúvas. Pelo contrário, no verso 29, eu fiz regozijar o coração da viúva. Quem é a viúva? Viúva é aquela que não tem marido. Aquela que não tem marido. E nós vamos ver mais para frente, que eu vou entrar em detalhes sobre cada uma dessas pessoas. Viúvas, principalmente aquelas que já não têm parentes que possam cuidar dela. E no final ele diz assim, olha, desde o nascimento eu guiei a viúva. Então, eu alegrava o coração da viúva e eu guiava a viúva. Ou seja, eu cuidava daquelas que já não tinham nem marido e nem filhos para cuidar. E mais para frente você vai entender porque eu estou falando dos filhos também. Verso 14. Ele diz, a justiça, a retidão era a minha roupa e a justiça era o meu manto. Detalhe, você teria coragem de andar sem roupa hoje em dia? Ninguém tem coragem, assim, tem gente que tem, né? Mas a maioria das pessoas, com juízo no lugar, não teria coragem de andar sem roupa. Olha o que Jó está dizendo. A minha justiça é a minha roupa. Em outras palavras, eu não ando sem. Eu não tenho coragem de não viver dessa forma. É o que a gente poderia parafrasear assim. Verso 15. Eu era os olhos do cego. Eu era os olhos do cego. E aqui não é só ver um cego andando na rua e ajudar ele a atravessar a rua, não. É muito mais, irmão. Você sabe que os cegos... Você já tentou imaginar como que é a vida do cego? Que não pode deixar de viver e tem que fazer muitas coisas nessa vida? Jó estava dizendo, olha, eu era os olhos do cego. Aqueles que não têm a visão, ou que têm dificuldades para viver, eu era como os olhos deles, eu os ajudava. Continua no 16, no 15. Eu era os pés dos aleijados. O que a gente poderia traduzir hoje aqui, o que seria? Ele diria assim, eu ajudava os deficientes físicos da minha cidade.
verso 16. Eu era o pai dos necessitados. E aqui necessitados inclui várias coisas. Não só o pobre, não só o órfão, não só a viúva, mas necessitados de várias outras questões. Eu era o pai dos necessitados e me interessava pela defesa dos desconhecidos. Ou seja, aqueles que ninguém conhecia, aqueles que ninguém ouvia falar, a causa daqueles que a notícia não sai na televisão. Sabe aqueles que ninguém nem conhece? Sabe? Tem uma música do Marcelo D2, não, Gabriel Pensador. Lembra o George Floyd? Lembra? Aquele negro que os policiais mataram sufocado? Que o caso explodiu e tudo mais? Naquele período ali das manifestações e tal, o Gabriel Pensador fez uma música, e nessa música ele diz assim: igual George Floyd e João Pedro, que é um menino de favela negro também que foi morto pela polícia, tem uma frase da música que ele diz assim: igual George Floyd e João Pedro, muitos já morreram e nem foram filmados. A gente às vezes se comove pelos casos que passam na televisão, mas muitos morrem todos os dias com causas parecidas e não saem na televisão. E os que não saem na televisão, talvez nem se emocionar, a gente se emociona. E o que Jó está dizendo era: eu me preocupava e defendia os desconhecidos, sabe? Aqueles que ninguém vê na internet, aqueles que ninguém vê na televisão, eu os via e eu me preocupava com eles. E Jó diz, tanto para os órfãos quanto para os necessitados, ele fala: eu era um pai para eles. Isso aqui também, para a questão prática, a gente pode entender. O que um pai faz? O pai cuida e supre e se preocupa com os filhos até alcançar a maioridade. É claro que depois da maioridade continua se preocupando, mas diminui, amém? Diminui, porque agora ele já tem idade suficiente para se tornar autossuficiente. E o pai, a missão dos pais é cuidar dos filhos até eles se tornarem autossuficientes. Então o que Jó está dizendo era: eu era um pai, ou seja, eu cuidava deles até que eles pudessem passar a viver por si mesmos. 29, verso 17. Eu quebrava as presas dos ímpios e dos seus dentes arrancava suas vítimas. Olha o que o Jó está dizendo. A imagem aqui é de um animal. Você já viu um leão, um vídeo de um leão? Ou já viu um pitbull pegando uma presa? Já viu? Não solta por nada. Não solta por nada. A imagem que Jó está querendo passar é essa. Olha o que Jó está dizendo. Eu quebrava a presa dos ímpios. Quem são os ímpios? Aqueles que vivem do oposto que Deus deseja. E detalhe, lembrando até do contexto dos profetas, Deus disse que os políticos, os sacerdotes, os religiosos e a classe média oprimiam os pobres. Lembra disso? Jó está dizendo assim: na minha época, sabe o que eu fazia? Eu ia até esses ímpios e quebrava o dente deles. E eu arrancava a presa dos seus dentes. A imagem imagina um pitbull que vem, inclusive, aconteceu que Lafayette, eu já vi um vídeo de um cara chegando com um poodle no seu prédio, vem um pitbull, cata o poodle, e o cara começa a tentar arrancar o poodle da boca do pitbull. E tem que vir 3 homens com um pedaço de ferro para conseguir tirar o poodle da boca do pitbull. Aí olha, tenta agora assimilar as duas coisas. Olha o que Jó está dizendo. Eu ia até os ímpios e arrancava as presas do seu dente. Jó está dizendo: eu não permitia que injustiça, opressão fosse cometida perto de mim. Eu me envolvia com as causas. Eu ia até quem oprimia, até aqueles que eram como ímpios, como aqueles que agarravam, e eu arrancava as vítimas dos seus dentes. Verso 25 do 29. 25b. Finalzinho aí, do 25. Eu era como um consolador dos que choram. Olha o que Jó está dizendo. Eu consolava os que choram. Capítulo 30, verso 24. Olha o que ele diz. A verdade é que ninguém dá a mão ao homem arruinado, quando este, em sua aflição, grita por socorro. Não é certo que chorei por causa dos que passavam dificuldades? Jó está dizendo, ninguém se preocupa com quem está passando necessidade, mas eu chorava pelos que passavam dificuldades. E que a minha alma se entristecia por causa dos pobres? Então Jó chorava pelos que passavam dificuldades. Capítulo 31, verso 13 a 15.
Olha o que Jó diz, 31:13. Se neguei justiça aos meus servos e servas, quando reclamaram contra mim, que farei quando Deus me confrontar? Que responderei quando chamado para prestar contas? Aquele que me fez no ventre materno não os fez também? Não foi ele que nos formou, a mim e a eles, no interior das nossas mães? Olha o que Jó está dizendo. Eu não neguei justiça para os que trabalhavam para mim. Jó era o mais rico, tinha muitos gados, ou seja, eles tinham muitos empregados. E Jó está dizendo, eu não neguei justiça para os meus servos, para os meus servos e servas, principalmente quando eles reclamavam, porque olha Jó falando do seu lado empreendedor. Eu era um empresário, um dono de empresa, e eu não neguei justiça para os meus funcionários. Quando eles vinham ter algum questionamento a meu respeito, eu não negava para eles justiça. E aqui nós vamos falar mais para frente quando a gente falar de trabalho e fé. Mas eu vou adiantar. 31 e 32 do capítulo 31. Jó disse: se os que moram na minha casa nunca tivessem dito, quem não recebeu de Jó um pedaço de carne? Sendo que nenhum estrangeiro teve que passar a noite na rua, pois a minha porta sempre esteve aberta para o vigilante. Jó disse, eu sustentava os que moravam comigo, e inclusive eu dei abrigo para viajantes e estrangeiros. Olha o que Jó está falando. Eu abria a porta da minha casa para viajantes de passagem na minha cidade e para estrangeiros que não tinham onde morar. Uma aplicação rápida aqui. Deve ter um pouco mais de um mês que, vez ou outra, eu estava vendo venezuelanos pedindo ajuda no centro de Lafayette. Vocês chegaram a ver? Sou da Venezuela, que não sei o que. Não é uma realidade tão grande na nossa cidade, mas de vez em quando acontece. Pessoas de fora. Por exemplo, sabe esses homens que ficam no sinal? São viajantes. Se você vai questionar o estilo de vida que eles escolheram, é outra história. Eu acho que a gente nem tem o direito de fazer isso. Mas são viajantes. Jó está dizendo, eu abri a porta da minha casa para estrangeiros e viajantes. E eu dava a eles o que comer. Quem é que tem coragem de fazer isso hoje em dia, hein? Verso 38 do capítulo 31. Vai resumir tudo. Se a minha terra se queixar de mim, e todos os seus sucos chorarem, se consumir os seus produtos sem nada pagar, ou se causei desânimo aos seus ocupantes, que venham espinhos em lugar de trigo, e ervas daninhas em lugar de cevada. Aqui terminam as palavras de Jó. Jó resume tudo. Olha, a minha terra não tem nada que reclamar de mim. Se eles tiverem, que então aconteça coisas ruins comigo. Mas eu estou certo de que não tem. Jó nos mostra que a sua retidão e justiça era social. Quando Jó fala da sua retidão e justiça, ele não fala apenas da relação com Deus e a sua família. Ele fala da relação com todas as pessoas. Com todas as relações sociais. É o que nós chamamos, e outras pessoas também, até da área de assistência social, da área dos direitos humanos, chamam de justiça social. Os sociólogos e por aí vai. Justiça social. Buscar fazer com que as relações sociais, com que principalmente os necessitados, os que passam dificuldades, assim os grupos de minoria da sociedade, como deficientes físicos e outras minorias, com que eles tenham justiça, com que a causa deles seja atendida pelas pessoas. É por isso que nós estamos muito felizes, abre parênteses aqui, que aqui nesse novo espaço nosso nós vamos ter futuramente um banheiro para cadeirante, e uma rampa, um acesso de rampa para cadeirantes. Resumindo, Jó era um homem reto e justo. E isso ia além da sua relação com Deus e sua família e extrapolava para as relações na sua cidade. E é claro que a motivação de Jó era o temor a Deus. Porque não tem como não temer a Deus, sabe? E ser justo para com as pessoas. Não tem como. Então, o temor de Deus era a causa dessa justiça de Jó. O último verso, 23 do capítulo 31. Olha o que Jó diz. Pois
pois eu tinha medo que Deus me destruísse, e temendo o seu esplendor, não podia fazer tais coisas. Quando Jó fala do que ele fazia e do que ele não fazia, olha a causa, a razão pela qual ele não fazia. Ele diz assim, olha, eu jamais teria coragem de fazer uma coisa dessa. Eu jamais teria coragem de negar ajuda aos que precisam. Porque, sabe, eu tenho temor de Deus, Deus poderia me destruir. Para Jó, uma relação reta para com Deus também era nivelada na relação com as pessoas. É o que vou lembrar, o que João vai dizer no Novo Testamento. Como que você pode falar que ama a Deus a quem você não vê, se você não ama as pessoas? Resumindo o que eu tenho dito, é por isso que, se de fato eu tenho uma relação reta com Deus, se eu tenho um relacionamento correto com Deus, se eu tenho uma relação de intimidade com Deus, isso vai resultar com que a minha relação com as demais pessoas na sociedade também seja reta. E esse é o verdadeiro significado de ser justo e reto diante de Deus. Esse é o verdadeiro significado. E eu finalizo dizendo, por causa do que Deus disse lá no começo do capítulo, do livro, nós podemos ter certeza de que tudo que Jó falou aqui é verdade. Jó não estava se gabando de algo que ele não fazia. O próprio Deus diz, e o próprio Deus bate o carimbo e o martelo dizendo, tudo isso que Jó está dizendo que fazia é verdade, ele fazia. E é por isso que Deus resume para Satanás, na terra não tem ninguém como Jó. Ninguém. Ninguém se compara a ele. Pastor Anderson Silva, ele resume com a seguinte frase, Jó era o melhor homem da sua cidade. Jó era o melhor homem da sua cidade. E eu finalizo dizendo, não vou ler o texto, mas vou mencioná-lo. Paulo, em Romanos capítulo 6, falando a respeito daqueles que nasceram de novo, leia na sua casa, vou te mandar os versos no grupo. Paulo fala que aqueles que nasceram de novo deixaram de ser escravos do pecado e agora se tornaram escravos da justiça. Paulo diz assim lá no Novo Testamento para a igreja, aos romanos, olha, se de fato